É verão e o dia está amanhecendo. O sol nasce sobre um mar amarelo na costa ocidental do Pacífico. E logo na frente está o maior e o mais belo monumento já feito pelo homem, a Grande Muralha da China. Tudo começa aqui, na antiga cabeça do dragão. Assim é chamado o dragão de 9.000 quilômetros, que mergulha no mar, a cabeça no formato de um forte. No local se encontra um ar de calma sob a Grande Muralha da China, onde se esconde século de guerra chinesa com imperadores poderosos. Até o pôr do sol parece se acalmar sobre ela e leva 80 minutos para cobrir ela. O seu comprimento da muralha inteira, de leste a oeste, é o dobro dos Estados Unidos. Pelos caminhos marcados de pedras, me lembro o quanto de pessoas já passaram por aqui, nesses séculos e nesses anos. Desde então, pessoas que passavam por aqui diariamente, seja elas como uso para travessia ou até mesmo para alguns comércios da época. Com tudo isso, fico encantado com o tamanho da beleza do local. A história da Muralha da China começa lá atrás, quando a Muralha da China foi construída para consolidar o Império Qin Shi Huang. Antes de ter ganhado o controle da China, os estados chineses tinham cada um a sua muralha. No entanto, para mostrar que a China era uma só, o primeiro imperador chinês Qin Shi Huang ordenou a construção da Grande Muralha, a qual foi feita ao longo de 4 dinastias. A primeira dinastia, que foi Zhou, foi de 1046 a 256 a.C. E depois foi a dinastia Qin, no ano de 221 a 207 a.C. E um pouco mais antes veio a dinastia Han, de 206 a.C. até 220 d.C. E a Ming, de 1368 a 1644. A Muralha da China, ou a Grande Muralha, é uma construção que tem 21.196 km de comprimento, tem altura de 8 metros e mede 4 de largura. Toda sua construção começa na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai. E tendo em conta a sua grandiosidade arquitetônica e sua história, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Por esse motivo, é uma das principais atrações turísticas da China, recebendo mais de 4 milhões de visitantes por ano. E sobre a Muralha da China é tão extensa que pode aparecer em imagens de radar, tiradas em órbita terrestre baixa, mas ao contrário do que já foi divulgado por muitos, ela não pode ser vista da Lua. Como sabemos, a Grande Muralha atravessa vales e montanhas ao longo de 11 províncias do país e das regiões autônomas como Mongólia, ao interior da nacionalidade de Hui de Xinjiang. Toda a construção da Muralha da China foi consolidada para o imperador de Qin Shi Huang. Ela tinha como objetivo proteger o país dos invasores e também ocupar homens herdeiros e soldados que, com o fim das guerras, ficavam sem trabalho. E cerca de 300 mil desses trabalhadores, que totalizava mais de 1 milhão de homens, morreram em decorrência das condições de trabalho. E agora vamos voltar um pouquinho lá atrás. E sobre a dinastia Han, o imperador Liu Beng utilizou a construção não só como proteção militar, mas também para regular o comércio da seda. E ao longo das dinastias, a construção foi reparada, mas nenhum esforço de manutenção foi tão forte até 1980. Apesar de tudo isso, a Grande Muralha está em deterioração. Isso porque é feita uma má restauração da sua construção, cujos materiais utilizados variam conforme a sua localização. E pode-se dizer
que a maior parte dela é feita de blocos de pedra e taipas e tijolos. E outro fator que releva a sua destruição e as suas ruínas é a depredação de roubo de tijolo. Segundo estudiosos, cerca de 14 mil quilômetros pode estar em risco. Então, toda a muralha liga quase 1000 fortes, por isso ao longo dela existe janela e torneiras. E no local existe espaço onde são colocadas bocas de canhão. E no local ainda se encontra plataforma que servia para atacar inimigos e torres de almenara, a partir das quais era feita a comunicação entre os militares. Por 1900 anos, os chineses ergueram os muros para se proteger das invasões dos povos do norte. As primeiras barreiras surgiram antes da unificação do Império, em 221 a.C., ao transformar em 7 reinos em um país. Como havia relatado, o imperador Qin Shi Huangdi, de 259 a 210 a.C., começou a unificar as muralhas. Aplicando todos seus conhecimentos nas dinastias seguintes, a Grande Muralha atingiu seu topo. E também a Grande Muralha atingiu o seu auge no século XV. Realmente, toda essa construção era algo impressionante para a época. Era algo magnífico de tirar o fôlego. E durante a dinastia Ming, em abril de 2009, o governo chinês divulgou que a muralha da China tem 800.850 quilômetros. Cálculo feito com a ajuda de um grande GPS. Historiadores e pesquisadores especulam-se que milhões de soldados viviam na fortificação a partir de 1664. Quando o povo Manchu expandiu o território da China na direção ao norte. Toda a obra perdeu utilidade em 1677, como uma ordem do imperador Kangxi em 1654 a 1722, após o fim a longa saga de construções e reforma da mais incrível estrutura militar do mundo. E esse vídeo foi um pouquinho falando sobre a muralha da China. E se vocês gostaram e chegaram até aqui, já deixa aquele meu obrigado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você ajuda muito o nosso trabalho a ser divulgado para mais pessoas. Até a próxima, aquele abraço.